O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Rodrigo, a quem me dirijo com especial carinho no dia de hoje, por ocasião do Dia dos Pais, e em primeiro lugar, caríssimos irmãos que, tal como o diácono, foram agraciados com Deus com esse dom, desejo-lhes um feliz e abençoado Dia dos Pais. A nossa fé nos diz algo muito profundo. Para nós sermos, no nosso caso de homens, sermos pais é algo contingencial. Ser pai não é inerente à natureza do homem. Porém, Deus é Pai, eternamente Pai. Faz parte da natureza de Deus ser Pai, porque eternamente no Espírito Santo Ele tem um Filho. Por isso, queridos pais, lembrem-se disso. A missão a qual os senhores foram chamados é para ser no mundo reflexo daquilo que Deus é. Por isso é algo grande, algo nobre. Justamente em tamanha sua grandeza, tamanha a sua distinção, é que é algo tão difícil e ao mesmo tempo tão desafiador de ser vivido. Mas não estão sozinhos. Olhando para o Cristo, vocês entendem o que significa de fato ser pai, e com Ele vocês podem de fato testemunhar a força desse amor que o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação esperam que no mundo vocês sejam. Saúdo-me também as demais irmãs e os irmãos que aqui estão presentes ou que estão unidos a nós pelos veículos de comunicação. A liturgia de hoje nos apresenta, meus irmãos e irmãs, algo que é uma realidade constante na vida da igreja. Cristo nunca nos deixou sós. É interessante notarmos o encontro de Jesus que vem sobre as águas na direção dos discípulos se dá justamente após a multiplicação dos pães. Após a multiplicação dos pães, Jesus põe os discípulos na barca e manda-os que eles atravessem para o outro lado do mar, enquanto ele mesmo vai estar sós com o Pai em oração. Bom, aqui nós temos justamente
neste versículo que não damos tanta atenção, o itinerário da igreja. Após recebermos o pão que o Cristo nos dá, que é Ele mesmo oferecido a nós, nós somos convidados a atravessar a outra margem. A Eucaristia que celebramos é para nós um convite para irmos na direção do céu. E não vamos chegar no céu se a gente não tem a coragem de enfrentar o mundo. Não de qualquer maneira. Atravessar as águas do mundo, aqui representado pelo mar, significa, em primeiro lugar, ter um ouvido atento àquilo que o Cristo pede de nós. Não foram os discípulos que quiseram ir para o outro lado. Foi o Cristo que pediu. E atentos à sua palavra, os discípulos entram na barca e começam a atravessar o mar. Porém, no meio da noite, imaginem vocês, hoje nós temos luz elétrica, então a noite não é tão escura assim, ainda que nós queiramos. Mas, se alguém quiser ter a experiência, imagine esta serra aqui à noite. Jéssica sabe, Giovana sabe, Gorete. Se apaga a luz do farol do carro, a gente não enxerga mais nada. No alto mar é mais ou menos assim. Nós não estamos falando na orla de uma praia, no alto mar. Às 3 da manhã, para dizer o auge da escuridão. E o que eles têm de seguro próximo? Nada. Estão num barco no meio do mar. Tudo fluido, tudo líquido. Não tem como se agarrar em um porto seguro, não adianta pôr a âncora, porque agora começa uma tempestade. Atravessar na direção do céu, meus irmãos e irmãs, não significa que o caminho vai ser fácil. E estamos experimentando isso na própria pele hoje enquanto igreja. Quantos ventos contrários têm agitado a barca de Pedro? E mais, parece-nos que as águas do mar têm entrado dentro do barco. Nós sabemos muito bem o que acontece se tiver mais água dentro do barco. O barco afunda. Hoje não é muito difícil de encontrarmos dentro da igreja mentalidade mundana. O que é próprio das águas entrando dentro da igreja por causa do furor da tempestade do tempo presente. Encontramos carreirismo, busca de poder, competições, egoísmo, brigas, fofocas. Encontramos uma mentalidade cada vez mais incrédula, onde as coisas de Deus são colocadas em segundo plano e cada um vive à mercê dos seus próprios caprichos, dos seus próprios interesses. Se a gente não entende o porquê estamos no alto mar, dá vontade inclusive de pular e sair nadando até achar o porto. Mas atentos à palavra do Senhor, a gente faz o que Ele pede. Por mais que esteja difícil, estamos em alto mar. É aquela canção, vamos dizer, do Monsenhor Jonas Abib. Não dá mais para voltar. Não tem como voltar. Porque a gente fez uma experiência com Ele que nos desinstalou. Tirou de onde estávamos. Mas ainda não chegamos no céu. Estamos a caminho da outra margem. A grande tentação da igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você, porque nós somos a igreja de Cristo. A grande tentação que bate ao nosso coração é de, nos momentos de dificuldade, de crise, de tempestade, a gente achar que Jesus é um cara maldoso, que pôs a gente no olho do furacão e deu linha. Porque tal como os discípulos, hoje nós não experimentamos esta presença física constante de Jesus. Porém, o Evangelho nos mostra, Jesus nunca deixa o que é seu desamparado. É o próprio Cristo que agora vem gloriosamente, caminhando sobre as águas na direção dos discípulos para socorrê-los. Eis aqui para nós uma verdade que a liturgia hoje transparece. A realidade que às vezes nós não percebemos porque os nossos olhos estão focados em tudo, menos em Jesus. O Senhor não nos deixa de dar o seu consolo. E o consolo de Deus vem justamente como uma brisa leve, como nos recorda a primeira leitura, em que o profeta espera a visita de Deus. E Deus não está no furacão, Deus não está no vento forte, Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo. Mas quando passa a brisa leve, o profeta cobre o rosto e prostra-se em adoração,
porque sabe que este refrigério é o próprio coração de Deus que o toca. O Senhor nos dá o seu consolo. Nos momentos de dificuldade, Ele vem nos consolar. E como é que Ele nos consola? Porque a tempestade não acalmou. Por isso que os discípulos estão aterrorizados, porque na cabeça deles funcionou mais ou menos assim: não bastava ter essa tempestade, agora tem fantasma também. Vem um ser brilhoso aí, uma luz na nossa direção, pronto, estamos morrendo. O Senhor nos consola, não é simplesmente acalmando, resolvendo a situação. Não, o Senhor nos consola com a sua presença, para que nós possamos cantar como a Giovana cantou na antífona de aclamação ao Evangelho: eu espero em tua palavra, ó Senhor, vem me salva. A presença de Jesus é o bastante para confortar o coração daqueles que o creem. Porque, fazendo um paralelo àquilo que nós cantamos naquela canção de Nossa Senhora, se o Cristo está presente, o que poderá nos faltar? Se Ele está presente, se Ele está ao nosso lado, o que pode nos causar algum perigo? Acaso Ele não é mais forte que o mar? A prova concreta é que Ele vem andando sobre o mar. Quem de nós consegue andar sobre as águas? O Cristo consegue. Acaso a ventania pode ofuscar a sua voz? Mas os discípulos não escutam, dizendo: não tenhais medo, sou eu. Quem pode comparar-se a esse Jesus? Porém, meus irmãos e irmãs, Pedro, ainda insistentemente, bendito seja a dúvida de Pedro, faz um pedido. E o pedido de Pedro é também uma experiência profunda que nós precisamos fazer. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá na sua direção, caminhando sobre as águas. É o pedido que a gente sempre pede. Me dê a graça também de vencer essas ondas. Me dê a graça também de acalmar essa tempestade. A gente sempre pede isso nas nossas orações. E o mais bonito é que Jesus não diz assim: não, Pedro, fica aí porque eu estou indo. Jesus consente e diz: vem na minha direção. Dizia eu na Léxio Divina desta semana, né? Pedro é um homem de fé. Porque eu não teria coragem que Pedro teve, de só ouvindo Jesus dizer vem, descer do barco e colocar meu pezinho na água e acreditar que eu ia dar conta. Porém, não é por causa de nós darmos conta, é por causa da palavra dele. Se ele falou vem, não precisa temer, porque diferente da nossa palavra, a palavra de Jesus por si só executa o que é dito. Se ele disse vem, é porque de fato é possível ir. E porque nós sabemos que quem nos espera é Ele. E Pedro vai. Pedro anda uma quantidade boa na direção de Jesus, mas no meio do caminho não tinha uma pedra não. No meio do caminho o olhar de Pedro se desviou do essencial. Não sei se por orgulho, por ver assim, olha, eu, Pedro, estou conseguindo andar sobre as águas. Não sei se por vaidade, por talvez no coração dele dizer assim, eu sou melhor que os outros 11 que estão no barco, porque eu estou andando sobre o mar e os outros 11 não. Ou não sei se por medo, quando ele continua olhando e vendo que a tempestade continua. Em momento algum aqui da passagem, nós ouvimos falar que a tempestade acalmou. A tempestade continua. Talvez o medo tomou conta de Pedro. O fato é, Pedro parou de olhar nos olhos de Jesus. E quando Pedro para de olhar nos olhos de Jesus, Pedro para de caminhar. E parando de caminhar, Pedro afunda. Eis aqui para nós um outro grande pedido de Jesus. Nós temos uma meta: caminhar firme na direção dele. Não interessa aqui qual a imagem que você queira usar, se é chegar do outro lado ou se é chegar nos braços de Jesus, é a mesma coisa. Essa é a meta do cristão. Isso só é possível ouvindo atentamente a palavra dele, mas sem tirar os olhos de Jesus. Porque se a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a olhar para nós mesmos. Aí pronto.
Aí a gente começa a se inchar de pequenas coisas. O orgulho, a soberba, a vaidade vão nos fazendo parar, vão nos fazendo nos sentir o que nós não somos, e parados começamos a afundar. Se a gente tira os olhos de Jesus, tudo parece maior do que Ele. A onda, o vento, o barulho, a tempestade. Isto é, os problemas, as dificuldades, a enfermidade, as dores, os males, tudo parece maior que Jesus. E se o olhar nosso está em tudo que está fora ou dentro de nós, mas não está em Jesus, a gente afunda. Quantas pessoas que nós conhecemos, que estavam dando passos bonitos na caminhada espiritual, já tinham feito grandes coisas, grandes experiências de conversão, mas Deus sabe lá o porquê. Depois de alguns anos, no barco de Jesus, começou a afundar de novo, e afundar feio em situações de pecado que há muito tempo ela já tinha rompido. E por quê? Porque por algum motivo o olhar se desviou. Não deixemos que o nosso olhar se desvie de Jesus. Não depende nem de Jesus. A força para caminhar na direção dele depende simplesmente da nossa capacidade de manter os olhos fixos no Senhor, apesar de tudo o que acontece ao nosso redor e dentro de nós. Porém, meus irmãos e irmãs, se agora nós estamos também vacilando na fé e afundando, que não nos falte a humildade de pedir: salva-me, socorra-me. Porque o nosso auxílio somente está em Jesus. É o que nós rezamos no Salmo 50. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. A repreensão de Jesus a Pedro é uma repreensão severíssima e muito atual para nós, homens e mulheres do século 21. Homem fraco na fé. Não é que Pedro não tinha fé, acabei de dizer. Se ele não tivesse fé, ele não tinha nem descido do barco. Mas a fé dele não foi forte o bastante para fazer com que ele chegasse até o fim. Porque ele duvidou. Quem disse isso? Jesus. Porque a pergunta de Jesus é: por que duvidastes? Filho, filha, olha para o seu passado, olha para a sua história, o quanto que você já andou na direção de Jesus e por que agora o problema está parecendo mais forte? Não duvide. Você já andou, você já deu passos, por que está duvidando? Porque tirou os olhos de Jesus? Tenha coragem de mais uma vez hoje estender as mãos para Ele e dizer, como o pai daquela criança que disse: Senhor, eu até acredito, mas vem em socorro da minha falta de fé. Ou dizer como Tomé, quando viu Jesus ressuscitado e disse: meu Senhor e meu Deus. Porém, meu filho, minha filha, basta-nos esta humildade de reconhecer onde nós estamos, mas muito mais, de reconhecer que o que nós precisamos nós já temos, a presença dEle, que agora vem ao seu encontro no sacramento da Eucaristia, como a Gorete acaba de vir. Vem ao seu encontro para salvar-te, para estender-te as mãos, para mostrar que a presença dEle é o bastante. A presença do Senhor é o suficiente para que a gente não desespere frente às tempestades. Que não é profetismo de mau agouro que eu vou fazer, não. Que se não tem tempestade agora no seu barquinho, prepara. Mais cedo ou mais tarde ela chega, porque é próprio da vida humana. Ainda mais numa sociedade líquida, fluida, onde nada tem de seguro, como nós estamos, as tempestades parecem ser muito mais fortes do que são. Mas a nossa âncora não está dentro do barco. A nossa âncora vem ao nosso encontro, que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí termino dizendo como o Evangelho terminou. Quando nós fazemos este ato de ir na direção dele, ele entra dentro do barco. E ele dentro do barco acalma a tempestade. O Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele tem olhos para nós e não nos deixa perecer. Basta que os nossos olhos também sejam voltados para Ele. Assim, nós também seremos capazes de, confiando em Jesus, chegar ao outro lado, chegar à vida eterna.
não incólumes de tempestades, não preservados do mal, pelo contrário, chegarmos salvos, inteiros, do outro lado, mas com a firme certeza, quem nos trouxe aqui para este outro lado foi o próprio Jesus, que não me abandonou e que está ao meu lado o tempo todo, para me guardar, me proteger e fazer que eu seja firme na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,